Bom dia, galerinha! Boa tarde para quem vai ver essa aula à tarde. E hoje é sexta-feira! Isso mesmo, sexta-feira. Hoje é dia 10 de julho. Então, eu estou aqui com a minha turminha representando cada um de vocês. Vamos para a nossa primeira aula do dia. Hoje, na nossa aula, nós vamos ver de palavra em palavra a variação linguística. Mas o que é variação linguística, Pro? O que seria isso? Antes da gente começar, coloquem aí a data de hoje, 10 de julho de 2020. Variação linguística. Urbano, em uma de suas visitas ao sítio, encontrou um livro sobre o Pedro Malas Artes. Olha lá o livro, As Aventuras de Pedro Malas Artes. Ele logo imaginou que era dali que os avós tinham retirado algumas histórias que contavam para eles. Então, ele, muito curioso, pegou o livro e notou algo muito interessante na escrita de algumas palavras. Vamos ver o que ele notou. Olha só. Releia 2 trechos de O Conto do Aniversário do Pedro Malas Artes. Lembra lá o texto 1, que era aniversário dele? Olha o que estava escrito. Quero não, primo. Para mim, basta um cafezinho. Olá, senhor. Você nos desculpe. Os trechos que a gente acabou de ler são falas de personagem ou narração de cenas? Marca um xizinho. Na letrinha B, circule nos trechos, nesse trechinho que está aí de azul, 3 palavras escritas de maneiras diferentes da que a gente está habituado a ver, tá? De maneira diferente do comum. Às vezes a gente está lendo assim alguma coisa e não presta atenção, mas a gente não fala desse jeito. Então você vai circular 3 palavras. Letrinha C. Existem textos nos quais a escrita de algumas palavras é alterada para tentar registrar de maneira mais fiel as falas das personagens. Se a autora optasse por escrever aquelas 3 palavrinhas que você circulou de modo correto, que estão lá no dicionário, como ela teria escrito? Então, vou dar uma dica, uma só, hein? Senhor. Eu falo senhor? Não, eu falo o quê? Senhor. Então, aqui na letrinha C, eu escreveria senhor. E aqui eu circularia a palavrinha senhor. Faltam 2 agora, hein? Então, para que a gente possa entender melhor, olha o Você Sabia. Os contos de esperteza costumam apresentar palavras escritas da maneira como são faladas, porque são textos criados para serem contados oralmente. Somente depois de muito tempo sendo transmitidos, essas histórias passam a ser escritas em livros e estudadas. Então, às vezes a gente vê escrito assim porque é da forma que eles falam. Eles não falam senhor, eles falam senhor, certo? Então, por isso que fala aqui, ó, variação linguística, a variação da forma de falar. Urbano começou a perceber que havia uma certa diferença na escrita de algumas palavras nas falas das personagens. Ele também notou que isso ocorria nos contos Proeza de João Grilo, que foi o texto 2 da aula de quarta-feira. Então, olha só o trechinho. Só para o Senhor ter certeza, lhe digo que ainda agorinha, a criação todinha de meu pai passou de lá para cá. Qual foi a palavra que está escrita de modo incomum, diferente? A Pro deu um spoiler e falou, hein? Quem prestou atenção vai descobrir essa palavra, vai circular essa palavra. E aí, você vai assinar a palavra que substitua ainda no texto sem mudança de sentido.
Eu falo vinda? Inda é a mesma coisa que vinda? Que linda ou que ainda? Marca um xizinho. Fácil, fácil. Após perceber essas diferenças, Urbano resolveu perguntar a Dona Arlete, sua avó, por que algumas palavras sofrem, né? Foram escritas de maneira diferente nos textos do livro. Então, você vai verificar as falas dela e vai circular a que você considera correta. Então, ela está falando 4 coisas aqui. Dessas 4 coisas, somente 2 estão corretas. Você vai pensar, presta atenção no que ela está falando e vai circular, certo? E aí você vai completar aqui, ó. Complete corretamente o espaço abaixo, de acordo com o que você entendeu da explicação da Dona Lete. Então, você vai completar este espaço com escrita ou fala. Você vai colocar aqui. Número 5. Agora pense em como você fala com os seus colegas e familiares. Nós pronunciamos todas as palavras da mesma maneira como escrevemos? Será? Então, você também vai completar esta frase aqui, certo? E por falar nisso, é importante respeitar como o outro fala. Então, dependendo da região, as pessoas falam diferente, elas têm um sotaque diferente. Os trechos em que os matutos falam chamaram tanto a atenção de Urbano que ele ficou pensando nas variedades linguísticas brasileiras que conhece o jeito da pessoa falar ou da pessoa escrever. Então, ele lembrou-se de que Marina e sua família, por exemplo, são da Bahia e por isso tem o costume de utilizar palavras e expressões de lá. A variação de lá é de um jeito. Eles falam oxente, né? Quem é de Minas fala uai, sou, certo? Então, cada região tem um modo, uma expressão, um jeito de falar. Então, vamos observar o que os nossos amiguinhos estão falando. Meus avós são de Minas Gerais e dizem que ser mineiro é um trem-bom. Lá em Minas eles falam muito trem-bom. Minha tribo é do Mato Grosso e eu reparei que em vez de grande distância, eles falam longura. Minha mãe chama a mãe dela de maninha, o que é muito comum na Bahia. Então, vocês puderam perceber o modo de falar de alguns amiguinhos aí que falaram para a gente. Então, aqui ele está pedindo para a gente fazer uma pesquisinha sobre o modo de falar dessas pessoas. Mas nós não iremos fazer, tá? Podem ficar tranquilos que a gente não vai fazer essa atividade. O exercício 1 e 2, ó, faz um xizinho, certo? E aí, para terminar a nossa aula de hoje, temos lá o aprendendo o valor das coisas que a gente está vendo várias e várias vezes esses dias. Então, agora é a hora de ajuda nas tarefas de casa. Você vai ver, olha só, o Urbano tem o hábito de, nos fins de semana, ajudar nas tarefas domésticas, como recolher o lixo e catar as folhinhas secas do jardim. Por isso, acabou se oferecendo para ajudar, oferecendo para auxiliar os avós nas atividades de rotina do sítio. Porém, ele sabe que Otávio ganha até um dinheirinho quando ajuda em algumas tarefas, como lavar o carro. Então, você vai ver aqui as questões número 1, 2 e 3 e vai responder. A questão 4 também não precisa fazer, certo? Então, façam com atenção, presta atenção nas variações linguísticas que nós vimos e respondam tudo com muita atenção e depois nós voltamos para a nossa correção. Até mais!